Olá, graça e paz, povo de Deus, uma boa tarde, boa segunda-feira. Vamos estudar hoje então um livro, lá no livro de Mateus, capítulo 21, a figueira seca, versículos 18 até o 22, nós vamos ler, amém? Então vamos ouvir um louvor, depois nós oramos e vamos de palavra. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Ele vai te curar se você acreditar. Com toda a sua fé e crer, Jesus vai te abençoar. Disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível que crer. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Se você se entregar com todo o seu amor, Ele vai te curar e te transformar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Ele vai te curar se você acreditar. Com toda a sua fé e crer, Jesus vai te abençoar. Disse-lhe Jesus: se tudo podes crer, tudo é possível que crer. Jesus vai te abençoar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Glória a Deus, aleluia. Jesus nos abençoe, né? O que todos nós queremos, sermos abençoados, amém? Amém. Mas temos que estar conectados a Jesus, Ele é a fonte da bênção. Glória a Deus, então, por esse louvor, que vamos orar, então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, consagramos este momento a Ti, Senhor, para Te servir, para Te adorar, para bendizer e exaltar o Teu santo, poderoso nome, Pai. Aleluia, glórias a Deus pela nossa vida, pela nossa família, pelos irmãos que estão aqui nessa live, neste momento, Senhor. Pai, que a Tua palavra possa edificá-los, consolá-los, exortá-los, Senhor. Que a Tua palavra seja a luz que ilumina o caminho, a caminhada deles, Senhor. Que o Senhor possa, nesta tarde, estar abrindo o entendimento deles, para eles compreender, por meio da Tua palavra, a Tua vontade, Senhor, para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Glória a Deus.
Eu já tinha estudado essa passagem e confesso que não tinha entendido algumas coisas, né? Às vezes a gente precisa ficar mais tempo estudando, lendo e até mesmo pesquisando o que as coisas significam, né? O significado de algumas... Porque as parábolas, Jesus sempre utilizou as parábolas como um símbolo, como alegoria, como, né, meio para que ele falasse de algumas situações que aconteciam, né? Então, às vezes nós precisamos estudar mais sobre o contexto em que a parábola foi, né, editada, o contexto em que eles estavam vivendo no momento, né? E a parábola aqui que eu escolhi hoje, a passagem, é Mateus capítulo 21, versículo 18 ao 22, é o que nós vamos ler hoje. A figueira seca, amém? Então Amém. Vamos à leitura. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. 19. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? E Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Amém? Amém. Então, irmãos, aqui nós estamos passando por uma passagem bíblica, né? Nós estamos lendo aqui que Jesus, após ele passar num local, né? De manhã, bem cedo, quando ele voltava para a cidade, Jesus estava com fome. E Jesus passando por esse lugar, passando por esse caminho, Jesus encontra, né, uma figueira. Então lá no 19 vai dizer: vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então Jesus amaldiçoou essa figueira e disse: nunca mais dê frutos, né? E eu tentando entender o porquê disso, às vezes a gente tem que, né, procurar entender o que é a figueira. Então, pesquisando, a figueira, ela é uma árvore frutífera que dá frutos, né? Podemos também fazer doces dela. E esses frutos, eles são frutos comestíveis, né? Então, a figueira, ela não necessariamente ela vai dar folhas, né? Então, eu fui pesquisar, a figueira, ela dá primeiro frutos, né? Os frutos vêm antes das folhas, ou então vêm os dois ao mesmo tempo. E aqui, Jesus, ele dá de cara com essa figueira e ele vê folhas. E Jesus pensa, se tem folhas, tem frutos. Então, Jesus vai com uma gana nessa figueira, mas Jesus descobre que ela não tem frutos. E Jesus amaldiçoa a figueira, que tu nunca dê mais frutos. E a figueira, imediatamente a figueira seca. E os discípulos ficam olhando aquilo e achando talvez estranho, né? Porque Jesus, ele sempre ora e abençoa, mas dessa vez Jesus amaldiçoa, né? E Jesus está falando por meio de parábolas aqui. E por que Jesus estava tão bravo, né? Tão frustrado, se frustrou tanto com essa figueira? E Jesus aqui, na verdade, ele veio vindo de uma trajetória, né, de uma caminhada. Se nós olharmos do capítulo 21, ali vai falar da entrada triunfal de Jesus, né, lá em Jerusalém, onde o povo recebeu Jesus, aplaudiu Jesus, perguntou quem era Jesus, né, e a multidão falava que Jesus, né, é o profeta de Nazaré da Galileia. Então, Jesus veio daquela entrada triunfal ali, depois Jesus passou lá pelo templo, expulsou alguns comerciantes do templo, né? Jesus estava limpando o templo, dizendo que ele estava purificando, porque ali estavam, né,
fazendo da casa de Deus, a casa de oração, um lugar de comércio, né? Então Jesus, ele chamou lá aquelas pessoas que estavam lá fazendo da casa de Deus, chamou eles de ladrões, de covil de ladrões, porque estavam fazendo da casa de Deus um lugar não de adoração, não de oração, lugar de oração que deveria ser, estava fazendo lugar de comércio. Então Jesus, ele já vinha com um pensamento, né, ali a respeito daquele povo. Então Jesus está mesmo comparando essa figueira com o povo, né? Um povo que estava dentro da casa de Deus, mas que estava levando uma vida de aparência, né? Então essa figueira parecia que ela estava cheia de frutos, né? Jesus viu as folhas, se tem folhas, logo tem frutos. Mas nós sabemos que as figueiras, elas dão fruto no mês de junho. E aqui Jesus estava, dentro desse contexto bíblico, Jesus estava próximo no mês de março, ou próximo ao mês de março, que era o mês da Páscoa, naquele período. Então essa figueira, ela estava demonstrando ter as folhas, e Jesus pensou, tem frutos, mas não tinha frutos, né? Então era fruto fora de época, né? Ia frutificar fora de época se estivesse frutificando em março. Mas o que Jesus está querendo dizer, né? Está falando aos discípulos ali para não levarem uma vida de aparência, né? Porque muitas vezes nós estamos parecendo uma coisa, mas o nosso coração é outra bem diferente. Então, quando Jesus, né, disse não dê mais frutos, é porque Jesus se irritou, Jesus, né, ele ficou frustrado, né, com aquilo ali. E ele, então, ele começa a fazer uma crítica, ele está fazendo uma crítica ao povo, aos fariseus, que na verdade estão dentro das igrejas, estão fazendo de tudo dentro das igrejas, mas menos com o coração não está voltado para Jesus. O coração não está voltado para Deus. Nós, seres humanos, nós podemos até ver e achar que tudo aquilo que a pessoa está fazendo, ela está gerando frutos, mas nem tudo que estamos fazendo estamos gerando os frutos. Que para gerar os verdadeiros frutos em tempo e fora de tempo, nós precisamos estar conectados a Cristo. Amém? Nós precisamos estar com o nosso coração conectado a Cristo, precisamos estar conectados ao Espírito Santo, e deixando o Espírito Santo trabalhar e nos transformar através dos frutos do Espírito, né? Então, para nós estarmos dando fruto em tempo e fora de tempo, né? Não está só sinalizando que eu estou dando fruto, mas na verdade não estamos, né? Na verdade, nós estamos cheios das nossas vontades, fazendo as coisas que nós queremos fazer, estando dentro da igreja, caminhando e fazendo tudo dentro do meu esforço, do meu planejamento, né? Nós podemos sim fazer muitas coisas, mas nós temos que fazer estando conectado com Jesus, estando conectado, tendo um relacionamento, estando vivificados pelo Espírito Santo. Porque daí os frutos, eles serão consequências, né, do nosso relacionamento com Cristo. Então, todo discípulo de Cristo, ele foi sim chamado para frutificar. Nós somos chamados para frutificar. Mas fora de Cristo, nós nada podemos fazer. Então, Jesus está fazendo uma crítica aqui forte aos fariseus, ao povo daquela época, que se esforçava muito para estar na casa de Deus, mas fazendo outras coisas a não ser orar, adorar, servir e servir as pessoas e servir a Deus, né? Muitas vezes nós estamos fazendo muitas coisas, mas será que estamos mesmo frutificando realmente? Ou estamos só parecendo que estamos frutificando como essa árvore? Jesus, ele teve uma visão, tem folhas, eu vou me alimentar aqui, vou comer, mas não, aquela árvore não estava dando frutos, mas era fora de época, seria sim fora de época. Mas nós somos chamados para fazer a obra de Deus, para servir a Deus, para dar frutos em época, na época e fora da época, né? Não é só naquele período, nós sempre somos chamados para frutificar. Então, essa parábola, embora ela seja um pouco, né, assim, difícil, eu demorei para entender, assim, a questão do frutificar, né? Porque às vezes a gente pensa, eu quero dar frutos, eu quero fazer, mas não é tudo que nós fazemos para Deus, né? Porque nós precisamos nos conectar
com Cristo, para que Ele fale para nós o propósito, o chamado, enfim. Nós podemos ir fazendo a obra de Deus, ir frutificando, mas os frutos verdadeiros vêm com a conexão com Cristo, né? Eu não posso forjar, viver de aparência, né? Porque Cristo, Ele sabe o que carrega o meu coração. Ele sabe que o meu coração, se o meu coração está voltado para Ele, voltado para a obra de Deus realmente. Então, algumas coisas aqui que eu anotei, ó. Aquela pessoa que não está conectada ao Espírito Santo, ela vai secar e ela vai morrer, vai ser que nem essa árvore, né? Vai estar com aparência de que está bem, de que está vivendo, de que está frutificando, que está fazendo a vontade de Deus, mas na verdade é um caminho de destruição quando a gente não está conectado a Cristo, porque daí nós vamos nos guiar pelas nossas vontades, pelas nossas próprias orações vazias, em que nós só nos vangloriamos de coisas que nós fazemos para Deus. Mas na verdade estamos fora de um propósito, fora da vontade de Deus. Então viver de aparência vai desagradar a Deus. Vai desagradar a Deus. Então nós precisamos fazer a obra, sim, nós temos que frutificar. Mas em tempo e fora de tempo nós precisamos, né, estar conectados. Então, todo discípulo de Jesus Cristo, ele foi chamado para frutificar em todo o tempo, não só no mês, né? É claro que essa árvore, Jesus usou ela como um símbolo, né? A árvore, ela não tem culpa das folhas virem primeiro, não é isso. Jesus está usando que está falando de aparência, né? Nós parecemos que estamos dando fruto, que estamos vivos, quando na verdade nós estamos secos, né? E Jesus amaldiçoou, né? Isso também é a fé. Jesus, por meio da palavra, amaldiçoou. E a figueira imediatamente secou. E logo em seguida Jesus vem falando de fé, de não duvidar, né? Se você está conectado a Jesus, você vai ser uma árvore e você vai estar através dos seus galhos conectados, e você vai ter vida, e você vai ter autoridade, você vai, a partir de então, começar a demonstrar os frutos. Os seus frutos vão começar a aparecer, e esses frutos têm que ser bons, esses frutos têm que ser gostosos, proveitosos, né? Então, na verdade, o que ele está falando aqui é que ele sabia o que muitos, aqueles que estavam lá no templo de Deus, ele sabia que muitos estavam carregando maldade no coração, que muitos estavam ali pelos seus próprios interesses de fazer comércio, interesse de talvez somente ter conhecidos no ambiente, não com interesse de fazer a obra, de orar por pessoas, de expulsar demônios, de pregar o ID, de servir aos irmãos, né? Então, Jesus está falando de tudo isso aí. Então, primeiro ponto, não levar uma vida de aparência, né? Sem frutos. Essa árvore tinha folhas e era para ela, então, ter frutos, mas ela não tinha. Então, está falando de aparência, né? Jesus criticando aí alguns comportamentos do povo, né? E segunda coisa, falta de frutos desagrada a Deus. Então, já falamos também, né? Então, terceiro ponto, nós somos chamados para frutificar em tempo e fora de tempo. Nós sabemos que a figueira dava frutos, né? Sempre naquele tempo. Assim são as árvores, mas nós fomos chamados para dar frutos em todo o tempo. Amém? Então, não podemos ficar dando de desculpas, né? Para fazer a vontade de Deus. Tem pessoas que vão para a igreja e fazem tudo de dentro, tudo que tem que fazer. Serve na portaria, prega, ora, e faz muitas coisas. Mas, na verdade, às vezes esquecem de buscar a vontade de Deus realmente para a vida delas. Então, quinta coisa, Deus quer ver você frutificando, né? Porque essa é a marca dos discípulos de Cristo. Mas, como eu havia falado, nós precisamos buscar um relacionamento profundo com o Espírito Santo, com Jesus, para que os frutos sejam uma consequência do nosso relacionamento com Deus, uma consequência do trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Conforme nós vamos sendo transformados, os frutos vão aparecendo. Então, que a gente não se preocupe, que eu preciso dar fruto, eu preciso dar fruto, eu preciso dar fruto.
né? Conforme nós vamos caminhando, Deus ele vai nos falando para que Ele nos chamou, né? Deus vai falando, não é para ministério infantil, é para jovens, né? Então, nós só vamos saber o propósito, a função, para que Deus quer nós verdadeiramente. Nós podemos nos envolver com muitas coisas, mas Deus vai falar, amém? Então, que nós possamos, a lição hoje é não viver de aparência, é buscar o relacionamento com o Espírito Santo, buscar trabalhar os frutos do Espírito lá de Gálatas e irmos deixando o Espírito Santo nos transformar. Os frutos são consequência do nosso relacionamento com Deus, nós estarmos conectados a Jesus, que é a fonte de vida. Amém? Amém. E nós estarmos conectados aos ensinamentos dele. Amém? Discípulo que é discípulo, ora, prega, faz de tudo, mas não é só o pregar, né? Todos fomos chamados para falar do amor de Deus, mas não é só isso. Deus tem coisas que Ele quer de nós. Então nós precisamos descobrir a vontade dEle, agradar a Ele. E esses frutos vão sendo consequência do nosso relacionamento com Deus. Mas Jesus, nessa palavra, Ele está falando de não viver de aparência, Ele está falando da nossa fé, estar, né, afinada ali com a vontade dele, estar conectado a ele. Então, sem ele, nós não podemos fazer nada. Nós precisamos estar conectados a Jesus. Amém? Amém. Vamos, então, declarar o Salmo 91. Declarando o Salmo 91 aqui, depois nós vamos orar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus, vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Desculpa. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te entregamos essa live em tuas mãos, Senhor, para que o Senhor fale com o teu povo, Pai, para que o Senhor dê entendimento da tua palavra, Senhor, para que Jesus Cristo possa estar nos ajudando na nossa caminhada, Senhor, nos ajudando na frutificação, Pai, nos ensinando e nos mostrando que nós precisamos estar conectados a Ele, que sem Ele nós não somos nada, que sem Ele nós não podemos fazer nada, Pai, que nós possamos estar conectados ao Espírito Santo, que Ele possa nos ajudar através dos frutos do Espírito, nos ajudar na sua obra, nos ajudar a compreender o propósito e a missão que Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Ó Deus, que nós possamos, Pai, entender a Tua palavra, entender que nós fomos feitos para dar frutos, para frutificar em todo o tempo, em nome de Jesus, que nós possamos ver os frutos da nossa conexão com Cristo, que nós possamos estar conectados a Ele, em nome de Jesus, aprendendo com a sua palavra, com os seus ensinamentos, que nós sejamos os verdadeiros discípulos de Cristo, não vivendo apenas pelas aparências, apenas para chamar a atenção de alguns, mas que nós possamos viver o verdadeiro evangelho, estar conectados ao Espírito Santo, estarmos
demonstrando através do nosso falar, do nosso viver, através do poder de Espírito Santo, do poder de Jesus Cristo, estar vivos e não nos caminhos de destruição, nos caminhos em que nós fazemos orações vazias, que não tocamos o coração de Deus com as nossas orações, com as nossas obras, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos estar cheios do Teu Espírito Santo, que nós possamos estar realmente sendo úteis na Tua presença, sendo úteis nas Tuas mãos, Jesus. Que nós podemos estar sendo instrumentos da Tua vontade, Pai. Que eu sei que não agrada a Deus, não agrada a Jesus. Nós temos um coração voltado para as coisas do mundo, para as coisas erradas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos alinha dentro da Tua vontade, dentro do propósito que o Senhor tem para nós. Que nós não estejamos dentro da obra do Senhor, sendo guiado pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, sendo guiado apenas por aquilo que nós achamos que é bom, mas sim dentro da vontade que é boa e perfeita e agradável, vontade de Deus para as nossas vidas, dentro da vontade perfeita de Deus, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, os nossos erros, em nome de Jesus. E que o Senhor possa abençoar cada vida, cada família, cada pessoa que aqui está, Pai. Livra eles do mal, livra eles do laço, livra eles das armadilhas, das ciladas do inimigo, Pai. Que o nosso orgulho, Senhor, seja morto na Tua presença. Que o orgulho esteja fora da nossa caminhada. Que as nossas vontades, Senhor, estejam na Tua presença, sendo dissipadas, que a vontade que tem que prevalecer é a vontade de Deus, que nós possamos matar as vontades que estão na nossa carne, que o Espírito possa estar sendo vivificado em nós, que nós possamos caminhar pelo Espírito, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então, fiquem com Deus, né? Nós amamos vocês em Cristo Jesus e até a próxima.